Oi, gente! Em mais um Plantando Sem Frescura. Hoje eu vou falar algumas coisas que eu tenho que fazer todos os anos aqui no meu cultivo de suculentas. Eu moro em Tombos, Minas Gerais. Meu nome é Flávia e agora eu vou contar o que eu tenho que fazer todos os anos aqui no meu cultivo de suculentas. Gente, cada um tem a sua tarefa diária com as suculentas. Cada um faz determinadas coisas com as suas suculentas durante o ano. Aqui no meu cultivo, eu tenho que fazer o replantio das suculentas em determinadas épocas do ano. Por quê? Porque às vezes chove muito, ou às vezes dá muito sol, então as suculentas ficam pescoçudas. Aí eu tenho que decapitar e plantar. Dá um trabalhinho. Trocar a terra, aliás, o substrato. Eu tenho que mexer em tudo que tá. Às vezes tira uma caixa do lugar, põe no outro, troca o vaso por lata, troca a lata por caixa. É muita coisa, gente. Pensa no trabalhinho que tem que fazer pesado. Coisas que eu tenho que fazer. A segunda, substrato. Todo ano eu tenho que renovar o meu substrato. Não o das caixas onde estão plantadas suculentas, mas o que eu faço para plantar as que eu vendo no potinho aqui na minha região. Então eu tenho que pegar areia lá embaixo no rio, porque logo ali embaixo tem um rio. Então quando a enchente sobe, traz areia. Então eu tenho que carregar cá para cima, lá em cima, onde que tá aquele latão azul, eu tenho que colocar areia. Aí eu tenho que colocar ou a cama de galinha ou a cama de égua. Alguma coisa eu tenho que colocar para ajudar no adubo. Tenho que ir lá no barranco tirar terra amarela, porque eu gosto de terra amarela. Misturar isso tudo, deixar curtir, para quando eu for fazer as minhas mudinhas lá em cima, onde que é o cactário, que aqui é parte de mudinhas também. Tá o meu substrato pronto. Tirar as mudinhas daqui de baixo, outra coisa. Mudinhas, fazer decapitação aqui, ali, lá e levar lá para cima. Tem que fazer isso direto, isso é o ano inteiro que eu tenho que fazer. Determinadas épocas é mais do que outras. Igual os tronquinhos que eu tirei. Esse aqui é tronquinho de língua, deu um monte de mudinhas. Aí eu já fiz a decapitação, deixei aqui para ela cicatrizando e adaptando. Ai, deu sono. E daqui uns dias eu vou ter que levar lá para cima. Isso eu tenho que fazer direto. Olha, várias mudinhas que já está na hora de tirar, que eu tenho que replantar, pôr lá para cima. Quarta, aguar. Eu tenho horror de ficar em pé o dia inteiro aguando. Só lá em cima eu gasto 2 horas e meia para dar uma molhada mais ou menos. Essa época é quente, quente demais. Tem que estar sempre fazendo isso. Não tem jeito. Tem época que chove mais, então dá um descanso. Quinta, colocar fungicida. Não é todas as suculentas e não é toda a época do ano, mas algumas tem que ser colocada fungicida. Cochonilha de carapaça, alguns cactos dão por causa de... O clima mesmo favorece eles a proliferar, então eu tenho que estar sempre tirando, tenho que estar sempre colocando um remedinho, uma ou outra. Ervas daninhas, tem que tirar também, ó. Tem que estar sempre tirando, ó. E se você não tirar com a raiz e com a batatinha, ela volta de novo. Então, capinar. Eu tenho que estar sempre capinando. Isso é uma coisa que tem que fazer. Igual essa aqui. Essa aqui saiu sem raiz. Então, o que vai acontecer? Essa daqui não vai brotar mais, mas essa aqui vai brotar. Porque nem todas saem com as batatinhas. Olha, essa aqui saiu, mas tem umas que não saem. Outra que não saiu. Então é coisas que eu tenho que fazer direto. Tenho que ver se tem bichinhos. Igual eu já fiz um vídeo aí com vários bichinhos que dão.
Aqui não dá muita lesma, mas dá muito piolho de cobra. Algumas épocas dá um cochonilha de carapaça, não todas. Algumas épocas dá pulgão. Época de chuva quase não dá nada. Mas aí dá fungo, porque vem muita umidade e muito calor. Aí eu tenho que fazer, capinar o chão. Isso aqui eu capinei há pouco tempo. Já está precisando de dar outra capinada de novo. Isso aí tudo é eu que faço. Eu tenho que pegar a enxada e vir aqui e capinar. Porque se deixar o mato sobe aqui em cima. Não tem jeito. Aí quando eu vou reformar, igual eu fiz uma reforma esses dias para trás aí. Eu tirei todas as latas que estavam lá com suculentas. Porque estava dando muito trabalho. As suculentas não se adaptaram naquela área. Tem área que elas se adaptam bem, tem área que elas não se adaptam. Então eu tive que tirar tudo de lá e trouxe muitas delas para cá. Ó. Essas aqui foram algumas que eu trouxe lá de cima. Que eu tirei das latas e coloquei aqui. Então eu tive que abrir espaço para elas. Hastes florais. Tem época que tem que tirar as hastes florais. Aqui eu já estou arrumando lugar para colocar as hastes florais. Então eu tenho que vir cá, terminar de tirar os matinhos daqui, afofar esse substrato, ver se precisa de colocar mais substrato aqui nessa caixa. Escrever o nome nas plaquinhas, colocar. Isso aqui são algumas mudinhas que estão no ano passado, que eu ainda não replantei lá em cima. Essa daqui são algumas que eu já tive que colocar, que eu tirei lá de cima, que eu coloquei aqui, então eu já tive que replantar. Folhinha seca, tem que tirar sempre. Porque não adianta, isso não é planta de plástico, gente. Isso é planta viva, então tem que estar sempre arrancando folhinha. Tem que estar vendo se bicho comeu, se deu broca, se deu fungo. Tem que aguar, tem que arrancar o mato, tem que replantar, tem que tirar a mudinha, tem que vender, tem que atender as pessoas que me mandam mensagem no WhatsApp. Tem que embalar as suculentas, tem que mandar pelo correio, mandar pela transportadora Jedlog. Tem que escrever o nome das suculentas para irem identificadas. Tem suculentas que, igual veio agora o sol, aqui tinha um monte de barambolde. O sol matou todas elas, ficou só essa mudinha aqui, bem feinha no meio do mato. Então eu já tenho que arrancar esse mato todo, arrumar esse substrato e plantar outra suculenta aí. Então são coisas que eu tenho que fazer o ano inteiro. Não adianta. Não adianta eu falar assim, ah, esse ano eu não vou fazer isso. Ah, hoje eu não vou fazer aquilo. Mas se eu não fizer hoje, amanhã eu tenho que fazer. Então são coisas que não tem jeito. Eu tenho que fazer querendo ou não, porque senão as suculentas não vão para frente, não vingam. Tem pessoas que cuidam em estufa, tem menos trabalho do que eu, porque às vezes não precisa fazer tanta decapitação, não precisa trocar de lugar, não precisa de replantar. Só que aqui no meu cultivo as suculentas ficam no tempo, no sol e na chuva. Ah, outra coisa que tem que fazer, aqui 4 meses por ano eu tenho que colocar sombrite, não tem jeito. Às vezes o vento tira o bambu do lugar, o bambu tá caído lá, tem que vir levantar o bambu. Tem época que eu tiro esse sombrite, porque aí o sol já é menor aqui, então não tem tanta necessidade de deixar o sombrite. Então eu tiro o sombrite para pegar mais sol. Quer dizer, é um trabalhinho que eu tenho que fazer. Tirar o sombrite, colocar o sombrite. Lá em cima no cactaro, eu já não tenho esse trabalho, porque lá eu não tiro o sombrite. Sombrite vai ficar o ano inteiro, porque lá é muito complicado de tirar. Era bom tirar, mas não vou tirar. Tem anos já. Desde quando eu fiz o cactário daquele tamanho, o sombrite ficou e pronto, acabou. Aqui não. Aqui eu já tiro, porque aqui é mais fácil. O sombrite não é fixo, então não tem problema. Então são coisas que aqui eu tenho que fazer, independente de um ano eu queira ou não. Mas eu tenho que fazer. Igual essa língua eu tirei lá de cima. Lá em cima ela estava sofrendo, perdeu as folhas de baixo, então eu vou esperar o sol dar uma diminuída. Não gosto nessa época, eu já fiz vídeo da época que eu gosto de fazer decapitação, mas não tem jeito. Como é que eu vou deixar essa suculenta até o ano que vem? Porque se eu cortar agora, o sol vai cozinhar o tronquinho e a parte de cima, então vai morrer. Então essas grandes assim, eu não faço essa época. Tá muito quente, tá muito calor, tá faltando água de vez em quando.
Então eu não posso fazer isso. Essas linguinhas aqui, que já estavam aqui adaptadas, são mudinhas mais novas, tem o quê? Uns 4, 5 dias que eu já fiz a decapitação. Então elas estão bonitinhas. Porque eu tenho que deixar a suculenta resistente e o maior possível para quando eu for vender, as suculentas não sentirem tanto na viagem. Porque eu não gosto de vender potinhos pequenos, eu vendo de pote 11 para cima. Porque potinhos muito pequenos tem que aguardar todo dia praticamente, porque o substrato seca muito. E as suculentas não resistem, muito pequenas, dependendo da distância, porque às vezes a transportadora atrasa. Aí vem os outros brigar comigo. Mas eu não tenho culpa que a transportadora atrasou, né? Então são coisas que eu tenho que fazer todo ano, não tem jeito, eu tenho que tirar folha. Não são todas, mas eu tenho que tirar folhas. Muitas folhas, porque senão começa a dar... esconder bichinho atrás, proliferar, então não tem como. São coisas que eu tenho que fazer todo ano, é muita coisa. Que eu tô lembrando agora, por enquanto, são essas coisas. Mas com certeza tem muito mais coisas que eu tenho que fazer todos os anos. Quem fica em estufa, a realidade é outra, mas aqui é no tempo. E cada região, gente, é de um jeito, não adianta falar. Ai, as minhas suculentas eu não tenho que fazer isso. Então você deixa nos comentários aí qual região que é a sua, que aí eu vou saber a diferença. Porque quanto mais frio a região, menos as suculentas sentem. Quanto mais quente, mais as suculentas sentem. As que são no tempo, igual eu falei. Muito sol, muita chuva, que às vezes falta água, não tem como eu aguar todas. Então é assim que funciona. A gente tem que mostrar a realidade, que muita gente mostra só a parte boa, a parte bonita, e não mostra a parte do sofrimento. Aí a pessoa compra achando que é uma coisa, chega em casa, suculentas morrem, apodrecem. Ai, estava tão bonita na televisão. Tava, mas a pessoa não conta os detalhes. Então é assim que funciona. Então, gente, esse é um videozinho mostrando de algumas coisas que eu tenho que fazer todos os anos. E é assim que funciona meu cultivo aqui em Tombos, Minas Gerais. Esse é mais um Plantando Sem Frescura com Flávia. Até a próxima. Tchau!